A sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa é chamada de Sexta-feira Santa, porque foi nesse dia que Jesus morreu. Falando da morte de Jesus, você já parou para pensar por que Jesus morreu? Se Jesus é o Filho de Deus, por que Deus permitiu que o seu Filho amado morresse numa cruz? Se Jesus foi alguém que só fez o bem para as pessoas, por que Jesus teve uma morte tão trágica e dolorosa? A resposta para essa pergunta está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Lá diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu porque Deus nos amou. A morte de Jesus é a maior expressão do amor de Deus para conosco. Deus nos amou tanto que deu o seu Filho para morrer, para que na morte dele nós pudéssemos ter vida e vida eterna. O homem, ele nasce morto espiritualmente. Todos nós nascemos mortos espiritualmente. E a morte espiritual significa que nós nascemos separados de Deus. A morte espiritual significa também que nós nascemos debaixo de uma condenação. Todos nós nascemos condenados a uma eternidade separado de Deus e a uma eternidade de sofrimento. Mas na cruz, essa realidade foi mudada. Quando Jesus morreu para nos reconciliar com o Pai. Quando Jesus morreu para nos salvar dessa condenação eterna. Por isso, a morte de Jesus não deve ser lembrada com lágrimas de tristeza, mas a morte de Jesus deve ser lembrada com lágrimas de alegria, porque Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Jesus morreu para nos reconciliar com o Pai. Jesus morreu para nos dar paz com Deus. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Mas atenção, nem todos podem comemorar a morte de Jesus. Olha o que o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só pode se alegrar com a morte de Jesus aqueles que creem em Jesus. Só podem comemorar a morte de Jesus todo aquele que crê na morte e na ressurreição de Cristo. Só pode comemorar a morte de Jesus aquele que crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador. No começo do vídeo eu fiz uma pergunta: se você sabia o porquê Jesus havia morrido. Mas existe uma pergunta muito mais importante do que essa. E a pergunta é: você crê em Jesus? Você crê na morte e na ressurreição de Cristo? Você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Eu queria orar com você. Senhor, nesse dia nós nos lembramos da tua morte. E para nós, os que cremos em ti, a sua morte não é um motivo de lamento, mas de alegria, porque o Senhor morreu para perdoar e para nos salvar. O Senhor morreu para nos dar a vida eterna. Senhor, mas existem pessoas que ainda não creem em ti. Senhor, assim como o Senhor se revelou a mim, se revele a essa pessoa também. Assim como o Senhor me convenceu do pecado, convença essa pessoa também. E assim como o Senhor me deu a vida eterna, dá a essa pessoa, Senhor, a vida eterna. Esse é meu pedido, no nome de Jesus.